Boa noite a vocês todos. Estamos aqui nessa noite fria na cidade de Porto Alegre, mas que bom que vocês estão aqui. Eu também quero agradecer aos amigos que estão nos acompanhando pela internet. Eu gostaria de mandar um abraço bem grande para a irmã Lília, irmão Josias, que estão em Dallas, no Texas. Também o Gui, a mim, o Arthur, o Marcelo e a Laura. Um abraço para vocês aí. Fiquem com Deus, estamos com saudade de vocês. Um abraço também para a irmã Raquel de Maringá, que está sempre acompanhando aqui a nossa programação na internet. Irmã Raquel, estamos orando pelo Marcos e com a graça de Deus ele vai conseguir o trabalho. Estamos orando também e queremos agradecer o Jefferson França. Jefferson, muito obrigado. Você é talvez a pessoa que mais nos acompanha pela internet, pelo YouTube. Muito obrigado. Só que nós gostaríamos de saber de onde você é. Nos manda aí, por favor, dizendo em que cidade você está acompanhando aqui a nossa programação. E vocês todos que estão na internet, no YouTube ou no Facebook, por favor, mande para a gente aí dizendo aonde vocês estão, por gentileza. Gostaríamos de saber de onde vocês estão acompanhando. A sua cidade, o seu estado, se você é adventista, se não é. Gostaríamos de ter aí uma interação com vocês. E eu também estou muito agradecido a vocês por estarem aqui. É tão bom quando a gente chega na igreja, mesmo uma noite tão fria como esta, e ver vocês aqui conosco. Muito obrigado de coração. Nosso tema de hoje é o pecado. No final do ano de 2007, um corretor de valores, ele chamou os principais funcionários da corretora, que também eram corretores, e disse que no final daquele ano, pelos lucros que a corretora tinha auferido, ele daria a cada um deles um bônus de $1 milhão. Mas ele disse que havia algumas condições para receber o prêmio de $1 milhão cada um deles. No primeiro lugar, eles deveriam, aqueles que quisessem, deixar o dinheiro aplicado na corretora por 2 anos. E no final de 2 anos, eles receberiam integralmente $1 milhão e o rendimento que o dinheiro tivesse proporcionado. E que ele cobraria uma taxa de 10% sobre o lucro. Mas ele deu uma semana para que os 5 pensassem, tomassem uma decisão, se aplicariam ali o dinheiro ou se não. No final de uma semana, tinha uma segunda condição. Aqueles que resolvessem não aplicar o dinheiro na corretora, deveriam deixar o trabalho. Se resolvessem aplicar na corretora, poderiam continuar trabalhando ali. Se resolvessem fazer qualquer outro uso do dinheiro, estavam livres para levar o dinheiro, $1 milhão, mas não poderiam continuar no trabalho. E ele deu uma semana para que eles pensassem, e no final de uma semana, os 5 voltaram. 2 disseram que sim, que deixariam o dinheiro aplicado na corretora por 2 anos. E só receberiam o dinheiro com os juros no final de 2 anos. Um terceiro veio e disse que ele tinha tomado a decisão de que ele próprio cuidaria do $1 milhão. Que ele não iria pagar a taxa de corretagem para ninguém. Afinal de contas, ele também era um corretor, ele sabia operar no mercado. E que ele preferia ele mesmo ganhar o dinheiro dele. Que ele pegaria $1 milhão e iria embora. E que ele cuidaria de aplicar o dinheiro e não pagaria a corretagem. Outros 2 vieram e disseram que também tomariam o dinheiro e iriam embora com o dinheiro, só que iriam aplicar em uma outra corretora concorrente, porque a taxa de corretagem deles era de apenas 5%. E eles preferiam então ganhar esses 5% em vez de pagar ao patrão a corretora onde trabalhavam. E todos então, os 3 foram embora, os 2 continuaram. E um dos sócios da corretora perguntou assim para o chefe: o que você está fazendo com eles assim? Por que você fez isso? Que tipo de teste foi esse? Ele falou: é muito fácil te elogiarem, mas quando você tem que colocar alguma ação no elogio, aí você vê quem de fato está elogiando de verdade. Todos falam que eu sou um gênio das finanças, que eu consigo aparentemente ler o futuro da bolsa de valores, sei para onde o mercado está indo. Todos eles falavam isso constantemente, mas agora quando tiveram que confiar o dinheiro deles a mim, apenas 2 mostraram que de fato confiavam. Os outros 3 mostraram que eram apenas bajuladores. Quando tiveram a oportunidade, pegaram o dinheiro deles e foram embora.
Isso foi no final de 2007. No ano de 2008, vocês sabem que foi um ano terrível para os mercados financeiros. Os anos de 2008 e 2009 foi quando a chamada bolha imobiliária explodiu no mercado americano e milhares de pessoas que tinham dinheiro aplicado em fundos de ações perderam tudo. Daqueles 3 homens que tiraram dos 5, que aplicaram, mas dos 3 que saíram da corretora, os 2 que resolveram aplicar numa corretora concorrente perderam tudo. A outra corretora aplicava num fundo imobiliário que perdeu tudo. No final de 2 anos, eles não tinham $1 sequer do $1 milhão que levaram. Não ficaram com um único dólar. Perderam tudo. Todo o dinheiro que haviam aplicado lá. Não tiveram rendimento. Em vez de pagar 5%, pagaram 100% sobre o capital que levaram, porque perderam tudo. Aquele que disse que aplicaria por conta própria, ele cometeu suicídio. Porque ele se achando muito sábio, achando que tinha aprendido tudo na corretora onde ele trabalhava, ele além de aplicar $1 milhão que ele levou, ele também fez mais empréstimos e deu a casa em garantia, porque ele imaginava que os anos de 2008 e 2009 seriam os anos da grande virada e que ele ganharia muito dinheiro. Então ele perdeu todo $1 milhão que ele levou de bonificação e perdeu também a casa onde vivia. E ele não resistiu e terminou cometendo suicídio. Os 2 que ficaram na corretora, eles ganharam muito dinheiro, porque aquele chefe deles, ele já estava conseguindo prever o estouro da bolsa. E quando houve aquela quebra na Bolsa de Nova York, no mercado imobiliário, muita gente, mas muita gente perdeu praticamente tudo. Mas no mercado financeiro, quando muita gente perde muita coisa, pouca gente ganha muita coisa. Sempre há perdedores e vencedores. O dinheiro que sai de alguém sempre vai parar no bolso de outra pessoa. E aqueles 2 que aplicaram na bolsa, na corretora onde trabalhavam, tiveram um capital multiplicado por 10. Rendeu 1000% o fundo gerido por aquela corretora nos 2 piores anos do mercado financeiro. Cada um deles, no final de 2 anos, levou para casa $10 milhões. Menos $1 milhão, que foi os 10% da taxa. Cada um deles levou para casa $9 milhões. No Éden, Deus também resolveu fazer um teste. Deus criou os seres humanos como pessoas livres, a imagem e semelhança de Deus. Deus não condicionou os seres humanos para nada. Deus poderia ter muito bem tê-los programado. Deus deveria ter colocado lá na mente deles um programa que diziam que eles não teriam em momento algum como afastar-se de Deus. Seria ali uma espécie de segurança, de válvula de segurança. E assim Deus estaria protegido de que nunca ninguém se rebelaria contra ele. Mas o problema é que se Deus tivesse colocado este programa de segurança, na verdade ele não teria ninguém livre. Não tendo ninguém livre, como ele poderia saber que era amado? Se todo mundo era programado para amá-lo, como ele sabia que era amado de verdade? Só existe amor de verdade quando há plena liberdade para não escolher amar. Então aqueles que ficam, aqueles que confiam, confiam de verdade. Se há uma maneira de escapar e você prefere ficar, é porque você confia de verdade. E Deus criou Adão e Eva como pessoas livres. Adão e Eva não tinham nenhuma trava de segurança. Eles poderiam escolher o que quisessem escolher. Deus os criou, Deus conviveu com eles, Deus falou com eles, Deus os amou, Deus deu a eles tudo o que eles precisavam, mas principalmente amor. A Bíblia diz que Deus caminhava com eles, todos os dias Deus vinha visitá-los, conversava com eles, e Deus demonstrava todo carinho e amor. Eles viviam num ambiente perfeito, sem faltar absolutamente nada. Mas Deus resolveu submetê-los também a um teste de confiança. Eles precisavam escolher amar a Deus. E num ambiente que não havia uma
aparentemente nenhuma outra escolha. Deus precisou criar um teste onde eles deveriam demonstrar a confiança deles ou não em Deus. E a Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 2, 15 a 17, você pode acompanhar aqui na tela, ou se você preferir, pode abrir a sua Bíblia. Você que está em casa também, pode acompanhar aí na tela do seu televisão, do seu computador. Ou se você preferir, pode abrir a sua Bíblia também. Em Gênesis 2, 15 a 17, diz lá: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu fico imaginando esse teste que Deus fez. A Bíblia diz que no jardim havia milhares de árvores, árvores frutíferas. Adão e Eva não estavam passando fome. Eles não tinham nenhuma necessidade de comida, porque eles tinham comida em abundância. E entre aquelas milhares de árvores, Deus foi lá e marcou uma. Para facilitar encontrar a árvore, a Bíblia diz que era a árvore que estava no centro do jardim. E Deus marcou aquela árvore e disse: olha, vocês podem comer do fruto de todas as árvores do jardim. Vocês têm plena liberdade para comer de todas, exceto desta aqui. Aquela não era uma árvore venenosa, aquela não era uma árvore diferente das outras árvores, aquela árvore não tinha nenhuma mágica nela, nenhum encantamento, nada. Era uma árvore comum, era esqueci a palavra agora, numa chácara, né? Naquele monte de árvores ali, Deus escolheu aquela e disse: comam de todas, desta não. Era uma coisa extremamente simples. Olha, não é preciso, podiam comer de qualquer uma, menos daquela. Era para provar a confiança deles em Deus. Deus disse: agora tem uma consequência, se vocês comerem do fruto desta árvore, vocês terão quebrado a minha confiança. E quando nós cortamos a nossa ligação com Deus, é como você pegar um galho de uma árvore, por mais verde que esteja o galho, você vai lá e quebra o galho. Naquele momento começa a morte do galho, porque ele não recebe mais a seiva que a árvore traz para cada um dos galhos. Ele foi cortado do galho da árvore principal, do ramo principal da árvore. Ele continua verde um dia, ele continua verde 2 dias, pode ser que continue verde 3 dias, mas em pouco tempo, aquele galho que foi quebrado seca e morre, porque ele não está recebendo a seiva vital do tronco da árvore. E Deus disse: se vocês comerem do fruto que eu disse para não comer, vocês estarão então quebrando a nossa ligação, vocês estarão quebrando a minha confiança, e a consequência disto é morte, porque vida só existe quando se está ligado a Deus. Deus é a fonte da vida, a vida origina em Deus, a vida depende de Deus. Quebrando a ligação com Deus, não há mais vida. O teste era muito simples, mas a Bíblia diz que aparece aí um novo personagem no Éden. Diz lá em Gênesis 3, 1 a 7, que a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, como a serpente havia dito. E percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Veja só, aparece agora um personagem desconhecido. E a Bíblia diz que a serpente era o mais sagaz de todos os animais que Deus havia criado. As serpentes não falavam. Serpentes
não eram inteligentes, não faziam planos, não criavam estratégias. Serpente era só um animal. Podia ser um animal esperto, assim como tem um cão esperto, assim como tem o leão ou o leopardo, o tigre, que conseguem fazer estratégias de caça, mas não são inteligentes. Eles têm ali um instinto que os leva, então, a cercar a presa, a criar estratégias para caçar, ou como os lobos que caçam em equipe, mas não há inteligência neles. Eles não têm razão ou racionalidade como têm os seres humanos. Eles têm um instinto de preservação da vida. Assim era a serpente. A serpente era dos animais, a Bíblia diz que o mais sagaz, mas não a ponto de falar, não a ponto de raciocinar, não a ponto de criar uma estratégia ou a ponto de colocar o que Deus tinha dito em dúvida. Aparece então ali na Bíblia um personagem novo. E esse personagem está transmutado em serpente. Ele está ali com a aparência de serpente, embora não seja uma serpente de fato, porque serpentes não falam. E esse personagem que aparece, ele coloca em dúvida o que Deus disse. Ele começa então um diálogo com Eva. E diz, é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nada do jardim? E Eva diz, não, Deus não disse isso. Deus disse que nós podemos comer de todas as árvores do jardim. Deus apenas abriu uma exceção nesta aí onde você está. Deus diz que desta nós não podemos comer. E Eva acrescentou uma frase que Deus não havia dito. Nós também não podemos tocar no fruto dessa árvore, porque se fizermos isto, nós vamos morrer. A serpente, então, coloca uma dúvida. Ela diz, é certo que não morrereis. Então alguém está mentindo. Ou é Deus ou é a serpente. Porque Deus disse, certamente morrereis. E a serpente disse, certamente não morrereis ou não morrerás. Então alguém está mentindo. As duas opções não são válidas. Ou morre ou não morre. E a serpente então vai mais longe, lhe diz, na verdade, Deus está escondendo o melhor de vocês. Deus sabe, por isso que Ele está com medo, Ele não quer permitir que vocês comam, porque Ele sabe que no dia em que vocês comerem do fruto desta árvore, vocês serão como Deus. Vocês conhecerão bem e também conhecerão o mal. Como ninguém sabia o que era o mal, imaginou-se que o mal era uma coisa boa, né? Vocês conhecerão bem, mas também conhecerão o mal. E Deus não quer que vocês se tornem como Ele. Por isso que Ele proibiu vocês de comerem do fruto desta árvore. E a serpente, então, conseguiu a atenção de Eva. Conseguiu ali que Eva parasse para pensar no assunto. E Eva resolveu romper a confiança em Deus. Ela pegou o fruto na mão. E o texto diz que ela comeu o fruto. E quando ela comeu, a Bíblia diz que ela deve ter sentido alguma coisa, que fala que ela viu que era bom o fruto, o sabor talvez, ou sei lá, ela tenha sentido ali como se estivesse quase que embriagada. E ela então saiu dali com um fruto na mão e levou para Adão. E disse que ela havia comido do fruto, que ela não havia morrido, ela continuava verde, apesar de ter sido arrancada da árvore, ela ainda continuava com as folhinhas verdes. E a Bíblia diz que Adão, vendo a situação, agora Adão sofre um outro tipo de tentação. Eva foi tentada a ser como Deus. Adão foi tentado com o pensamento de que ele poderia perder Eva. Ele sabia o que Deus havia dito. Ele compreendia o que Deus tinha dito. E agora o sentimento dele é, entre Eva e Deus, com quem eu fico? E ele pensou então, sem Deus eu consigo viver, mas sem Eva eu não consigo. Um homem muito romântico, né? Sem Deus eu consigo viver, mas sem minha esposa eu não consigo. E a Bíblia diz que ele pegou do fruto e comeu também. E os dois comeram no fruto. E agora algo tinha acontecido no plano perfeito de Deus. Seres livres que Deus havia criado se rebelaram contra Deus. A confiança em Deus foi quebrada. E a quebra da confiança em Deus, a Bíblia chama de pecado. O que é pecado? Pecado é a falta de confiança em Deus. Isso é o pecado. O pecado é a falta de confiança em Deus.
Quando nós pecamos? Quando nós não confiamos em Deus. A falta de confiança em Deus é o pecado. E o pecado, então, tinha invadido o mundo perfeito de Deus. O pecado tinha entrado no mundo perfeito de Deus. Mas o que era o pecado? Ninguém sabia. O que era o mal? Ninguém sabia. Quais eram as consequências do mal? A morte. O que era a morte? Ninguém nunca tinha morrido. E eles agora partem para um mundo desconhecido. Mas antes de falar das consequências, vamos falar um pouquinho da serpente. Que tudo começa com a serpente. Quem era a serpente que falou com Eva no Éden? Como eu disse, cobras não falam, cobras nunca falaram. Não existe nenhum animal que fala, nem o papagaio. O papagaio ele não fala. O papagaio apenas emite os sons que ele ouve. Nenhum animal fala, nenhum animal nunca falou. Não é próprio do reino animal, exceto os seres humanos, falar. Eles não têm a habilidade da linguagem. Então essa serpente não era uma serpente. Havia alguém por trás dela. Em Apocalipse, no capítulo 12, 7 a 9, a Bíblia identifica quem era a serpente. Você pode ver aí, diz assim, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Esse texto está dizendo que houve então uma batalha no céu. Há dois lados aí na batalha. Um lado é liderado por Miguel. E Miguel lidera um grupo de anjos. O outro lado é liderado pelo dragão. E o dragão também lidera um grupo de anjos. E o texto fala que houve um perdedor. Um lado foi perdedor. Diz lá, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E o verso seguinte explica quem perdeu. Diz assim, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama... Quem é a serpente? A Bíblia dá um nome para a serpente. A Bíblia diz que por trás da serpente tinha um ser. E a Bíblia chama este ser de o diabo. A palavra diabo quer dizer adversário. E a Bíblia dá um nome próprio a esse adversário. A Bíblia o chama de Satanás. Diz que ele era quem estava por trás da serpente. E continua dizendo que Satanás ou o diabo é o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Ainda não respondeu a nossa pergunta. Afinal de contas, quem é o diabo? O que ele estava fazendo no céu? O último lugar onde você imagina encontrar o diabo é no céu, não é verdade? Esse é o último lugar onde você imagina encontrar o diabo. Agora o texto também está dizendo que o diabo também liderava um grupo de anjos. Vamos tentar ver na Bíblia quem é esse ser chamado de diabo. Nós já vimos que ele era a serpente que falou com Eva no jardim do Éden. E o diabo, ele terminou adquirindo uma espécie de folclore em torno dele, né? Hoje muita gente não acredita na existência do diabo. Tem muitas pessoas que falam assim, e é muita gente mesmo, não é pouca gente. E não é gente simples não, é gente muito culta que diz assim, o diabo não existe. O mal está dentro das pessoas, mas o diabo não existe. E o diabo então recebeu essa caricatura folclórica aí, né? Um ser de chifres, né? 2 chifres grandes, carrega um garfo na forma de tridente, tem uma cauda com a lança na ponta da cauda ali. Mas essa é uma imagem folclórica. Quando você vai para a Bíblia tem outra visão de quem é o diabo. Veja o que a Bíblia fala sobre o diabo no livro de Ezequiel, no capítulo 28, a partir do verso 14. A Bíblia começa a descrevê-lo. E a primeira informação que a Bíblia traz é, dizendo do diabo, dizendo assim, tu eras querubim da guarda ungido. Quem são os querubins? Bem, a Bíblia menciona os anjos, que Deus criou antes de criar os seres humanos. Deus criou outros seres racionais, não humanos, não físicos, seres espirituais que a Bíblia chama de anjos. E a Bíblia fala desses anjos, e algumas vezes a Bíblia fala que há um grupo de anjos chamados de serafins. E há um outro grupo de anjos chamado de querubins. E todas as vezes que a Bíblia fala sobre os querubins, dá a entender que estes querubins são anjos que atendem diretamente na presença de Deus. São anjos diferentes. Podemos dizer que existe uma espécie de hierarquia, e os querubins estão um pouco acima na hierarquia dos anjos. E este ser,
que a Bíblia mais tarde vai chamar de diabo e Satanás, diz que ele era um deles. Diz assim: tu eras querubim da guarda ungido. E Deus diz: e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito. Olha só a expressão que a Bíblia usa para ele. Perfeito era nos teus caminhos. Desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então este ser, que era um querubim, foi criado por Deus. Mas Deus não criou o diabo, Deus criou um ser perfeito. Um ser livre, capaz de pensar, de fazer planos, de raciocinar. Deus criou um ser livre. E ele, em algum momento, voltou as costas para Deus, que a Bíblia diz que ele era perfeito até que se achou iniquidade nele. E aí a Bíblia vai mais longe dizendo: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. O comércio aqui não era comprar e vender produtos, o comércio aqui foi a mensagem dele. Como ele começou a criar rebelião entre os anjos, como ele começou a vender a ideia dele, ou como falamos num dito popular, como ele começou a vender o peixe dele. Ele começou entre os anjos uma rebelião silenciosa contra Deus. E a Bíblia diz que nessa rebelião dele, a multiplicação foi multiplicando então a rebelião dele, e ele pecou. Ele quebrou a confiança em Deus e levou outros anjos a quebrarem a confiança em Deus também. E a Bíblia diz por quê? Diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ele começou a olhar para ele e dizer: poxa, eu sou bonito demais. Ah, não existe ninguém tão bonito quanto eu. Não existe ninguém tão capaz quanto eu. Eu olho para esses outros anjos, eles são tão perfeitos, mas um perfeito com P minúsculo. E quando eu olho para mim, aí sim eu vejo alguém perfeito com P maiúsculo. Eu sou bonito. Desculpa aí os outros, eu sou bonito. Ele está falando, sou eu não. Eu sou bonito. Eu sou capaz. Eu sou inteligente, eu sou brilhante. E eu começo a desconfiar que meu lugar não é entre eles, os anjos. Eu começo a imaginar que meu lugar é em outro lugar. E ele então, diz o texto bíblico, que se corrompeu por esses pensamentos. A Bíblia diz: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste a tua santidade. Perfeito, bonito, sábio e santo. É o que a Bíblia fala dele. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás, diz a Bíblia. Então quem é Satanás? Satanás era um anjo que Deus criou, perfeito, bonito, sábio e santo, que atendia diretamente na presença de Deus, que em algum momento começou a olhar para ele mesmo. Achou que toda a vida que ele tinha derivava dele mesmo. Achou que ele era sábio demais, ficou encantado com ele mesmo e começou então uma rebelião contra Deus. O livro de Isaías, no capítulo 14, a partir do verso 12, nos dá mais pistas do que ele começou a pensar a respeito dele e qual era a ambição dele. Isaías começa chamando este anjo de estrela da manhã, uma forma poética aí, né? Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Filho da alva, como foste lançado por terra. Tu dizias no teu coração: eu subirei acima, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Se Isaías o chama de estrela da manhã, quando ele diz acima das estrelas, não está se referindo aos astros aí pelo céu, está se referindo aos outros anjos. Ele está dizendo: eu colocarei meu trono acima dos outros anjos. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O que ele está dizendo é: eu não me acho, meu lugar não é entre os anjos. Meu lugar é onde Deus está. Eu sou como Deus. O meu brilho é o brilho de Deus. A minha sabedoria é a sabedoria de Deus. A minha inteligência é a inteligência de Deus. A minha capacidade é a capacidade de Deus. Então o fato de eu estar entre os anjos e não estar onde Deus está, é uma forma de Deus me humilhar. Porque Ele sabe que eu deveria estar ao lado dEle.
E o fato dele me colocar aqui, ele me humilha no meio dos inferiores. Ele disse, então, se Deus não me colocou lá, eu me colocarei lá. Eu pegarei o meu trono e colocarei lá onde Deus se assenta. Eu me assentarei no lugar onde Deus está. Eu serei semelhante a Deus. Se Ele não me fez semelhante a Ele, eu me farei semelhante a Ele. E ele então começou uma rebelião entre os anjos, dizendo, olha, preciso de vocês para me colocar lá. Eu estando no lugar de Deus, vocês terão um representante num ponto mais alto. Eu serei o representante de vocês. Eu darei a vocês mais liberdade. Eu darei a vocês a oportunidade de conhecer o que Deus escondeu da gente. Ele começou a pintar isso como se tivesse algo ali, como se Deus tivesse um mistério que foi escondido. Eu darei a vocês a oportunidade de conhecer os mistérios que Deus não revelou. E a Bíblia diz, ainda no livro de Apocalipse, no capítulo 12, que ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos que havia no céu. 1/3 dos anjos comprou a ideia dele. E por isso, então, há aquela batalha no céu. Ali está Miguel. Miguel é o nome que a Bíblia dá a Jesus todas as vezes que Jesus está lutando cara a cara com o diabo. Todas as vezes que Jesus e o diabo se encontram, a Bíblia não chama Jesus de Jesus, a Bíblia chama Jesus de Miguel. Então, Jesus e os anjos estão lutando contra Satanás e os anjos, 1/3 dos anjos que o acompanhou na rebelião. E essa luta não é uma luta física, né? Não é uma luta de socos, de tiros, de luta de espada. Essa é uma luta de ideias. Deus mostrando para os anjos o risco que eles estavam correndo escolhendo aquele caminho. Mostrando como a falta de confiança em Deus levava então à morte. A morte que ninguém conhecia, mas levava a um estado de decadência. E depois que os lados se definiram, Deus disse para Satanás, você não vai colocar o seu trono aqui onde você queria. Você vai ser expulso do céu. E Deus o expulsou do céu. E com ele todos os anjos que o acompanharam na rebelião. E Satanás, ele veio aqui para o mundo que Deus havia criado, o único lugar no universo que estava ali pronto, onde Deus tinha criado vida racional e ele veio para cá. Veja o que a Bíblia fala, que Deus, ao criar os seres humanos, além de criá-los à imagem de Deus, Deus deu aos homens, então, uma função aqui na terra. Deus deu ao ser humano, homem e mulher. Diz lá, criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, olha, o homem e a mulher tinham uma função aqui na terra. Primeiro era multiplicar, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E agora, uma segunda função, sujeitai a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis 1, 27 e 28. O ser humano era o representante de Deus na terra. Tudo na criação estava sujeito à autoridade humana. Deus deu tudo a Adão e Eva, deu a Adão e Eva a liderança sobre todas as coisas. Mas a partir do momento que Adão e Eva cortaram com Deus a ligação, Satanás se apossou dessa liderança, porque agora ele estava dominando aqueles que deveriam dominar a terra. Ele estava por trás agora do homem e da mulher. O homem e a mulher não estavam mais conectados a Deus, a árvore da vida. O homem e a mulher agora estavam conectados a um poder que os dominava. Quando Jesus veio, muito tempo depois, ele se referiu a esse ser que a Bíblia chama de diabo e Satanás. Para Jesus ele era um ser real, ele não era um ser folclórico, ele não era uma força misteriosa, ele era um ser de fato, uma personalidade, alguém que pensa, age, fala, tem estratégias. Veja como Jesus se refere a ele. 3 vezes Jesus o chama de o príncipe deste mundo. A Bíblia, Jesus diz lá em João 12:30, chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Então o príncipe do mundo não tem ligação com Deus, porque Jesus está dizendo que o príncipe do mundo seria expulso. Então o príncipe do mundo não era Jesus. João 14:30, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Então não é ninguém ligado a Deus. Então esse príncipe deste mundo é alguém que é inimigo de Deus.
E finalmente em João capítulo 16, 30, Jesus diz, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então este mundo ficou sob a liderança deste anjo rebelde. E ele procurou afastar de todas as formas as pessoas de Deus, cortar a ligação das pessoas com Deus. E a Bíblia diz que o diabo vai ter um fim. Deus não vai deixá-lo agir para sempre. A Bíblia fala, e Jesus diz que ele já está julgado e condenado. E Deus antecipa qual será o fim dele. Em Apocalipse capítulo 20, nos versos 10 e 14, diz que o diabo, o sedutor deles, da humanidade inteira, foi lançado. Para Deus isso já é uma ação do passado, embora só vai ocorrer no futuro. Mas como Deus já determinou, já julgou, já condenou, para Deus isso já é uma ação que já ocorreu, embora só vai ocorrer de fato no futuro. Foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então o inimigo sabe que ele não tem a eternidade inteira pela frente. Porque a partir do momento que ele também cortou a ligação dele com Deus, ele entrou na rota da morte. E hoje o mundo está sob este poder. Há um poder diabólico que governa o mundo. Há um poder que domina as pessoas. Há um poder que domina os elementos da natureza. Há um poder maligno que controla todas as ações do mundo. Se Deus não interviesse em alguns momentos, ou o Espírito Santo não estivesse para proteger o povo de Deus, hoje a humanidade já estaria extinta. Veja o que a Bíblia fala do sentimento que Satanás colocou no coração humano. Isso foi escrito há muito tempo atrás. Mas veja se cada palavra dessa não pode ser aplicada hoje. A Bíblia diz, pois os homens serão egoístas. Há pessoas egoístas hoje no mundo? Você conhece alguém? Se você não conhece, dê uma olhadinha no espelho que você vai encontrar um egoísta ali. Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Você conhece alguém com esse perfil? Poderíamos estar lendo isso hoje em qualquer publicação do dia de hoje. Poderia pegar aí a 0 hora e ver isso lá. Poderia pegar qualquer jornal e você iria encontrar alguma notícia em que você perceberia todos estes traços ali. Porque isso que Deus queria evitar. A falta de confiança em Deus. Cortar a ligação com Deus traria o mal. E o mal é tudo isso. O mal tocou todas as pessoas. Por isso que todos nós somos contaminados com esses sentimentos. Mas a Bíblia diz que o pecado ainda traz uma consequência maior. Veja lá. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Todos pecaram. Então a morte foi a maior consequência da entrada do pecado. Adão e Eva morreram? Sim, Adão e Eva morreram há muito tempo atrás. Morreram. Os filhos de Adão e Eva morreram? Morreram, não tem nenhum mais vivo. Os netos de Adão e Eva morreram? Todos, não sobrou nenhum. Os bisnetos de Adão e Eva morreram? Todos. Toda a família de Adão e Eva morreu. Todos morreram. Por quê? Por causa do pecado. Por que um bebezinho nasce com 1 ano de vida, tem uma doença grave e morre? Ele nunca pecou. O pecado não é só um ato que a gente faz, não é só uma decisão equivocada que a gente toma. O pecado é algo tão maior do que a gente imagina, que ele impregnou todo o globo. Quando nós nascemos, nós já nascemos em pecado. Por isso que um bebezinho que nunca tomou nenhuma decisão na vida pode ter uma doença grave e morrer. Por isso que uma pessoa aparentemente
tão boa, tão honesta, tão bondosa, adoece e morre. Por isso que um criminoso, uma pessoa má, é morta. Porque todos nós estamos impregnados com o pecado. O pecado impregnou o globo inteiro. Você vê morte em todos os lugares. Você vê na primavera, quando nascem as flores. Às vezes nós temos alguns ipês aqui na cidade, aquelas flores tão bonitas, mas logo, logo elas caem, murcham e morrem. Tudo foi tocado pelo pecado neste mundo. E a maior consequência do pecado é a morte. Parentes nossos já morreram. Amigos nossos já morreram e um dia nós vamos morrer, porque todos nós estamos impregnados pelo pecado. Por isso que há doenças. Por causa do pecado, crianças sofrem. Por causa do pecado, tem crianças que têm câncer. Por causa do pecado, há crianças que morrem. A culpa disso é o pecado, é o afastamento de Deus. Satanás e não Deus trouxe o mal para o mundo. E ele colocou a sementinha do mal no coração e na mente de nós todos. Por causa do pecado, há pobreza, sofrimento. Quantas pessoas vivem numa condição nem humana, fora de toda a dignidade humana. A pobreza não vem de Deus, a pobreza é do mal, é do diabo. Por isso que há vícios, né? As pessoas se viciam, tentando escapar aí, quem sabe, de algum sentimento e entra numa rota de destruição. Isso não vem de Deus, isso vem do diabo, vem do mal. É por causa do mal que nós temos problemas nas famílias. Hoje nós temos praticamente uma vida familiar totalmente em rota de destruição. Nós temos hoje uma vida familiar que parece que está quase indo para a extinção. Por isso que as pessoas se separam, por isso que há dor, há sofrimento, por causa do mal. O mal impregnou a nós todos. É por causa do mal que nós temos terremotos que matam milhares de pessoas. É por causa do mal que nós temos tempestades que também ceifam a vida de milhares de pessoas todos os anos. É por causa do mal que nós temos rebeliões sociais, brigas, guerras nas cidades, violência de todo tipo. É por causa do mal que nós temos as guerras, que também trazem sofrimento, doença, pobreza e principalmente morte. É por causa do mal, do pecado, que nós temos a fome. Milhares de pessoas não comem o suficiente para sobreviver. Enquanto nós jantamos esta noite, ou então vamos comer um lanche daqui a pouco, depois do culto, que os irmãos estão preparando lá, tanta gente gostaria de estar no nosso lugar para comer metade do lanche que nós vamos comer daqui a pouco. E eles irão para a cama com fome, porque não tem nem metade do lanche que nós vamos comer. Muito mais gente do que nós imaginamos. É por causa do mal e do pecado que nós temos a violência. Hoje as grandes cidades do mundo estão impregnadas pela violência. Hoje nós andamos nas ruas com medo. É por causa do pecado que nós temos tantas pessoas vivendo nas ruas sem ter um teto, sem ter uma cama quente numa noite tão fria como hoje, sem ter uma porta para fechar atrás de si. Pessoas que vivem na rua, sem ter nem um pedacinho de algum lugar para chamar de seu. E tudo isso por causa do pecado, por causa do mal, por causa de Satanás e do mal que ele trouxe ao mundo. A Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram, cortaram a confiança deles em Deus. Quando eles tiveram consciência de que eles não melhoraram de vida ao comerem do fruto, que eles não passaram da condição humana para a condição divina, eles se viram rebaixados. E a Bíblia diz que eles tomaram uma decisão. Veja a decisão que tomaram. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, o que eles fizeram? Esconderam-se. A Bíblia diz, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E é isto que os homens, quando eu digo homens, estou me referindo aos seres humanos, por isso que os homens ainda hoje se escondem de Deus. Deveria ser tão natural para todos nós corrermos para Deus. Afinal, Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte da bênção, Ele é a fonte da alegria, Ele é a fonte da proteção, Ele é a fonte da felicidade. Por que não corremos para Ele? Porque nós temos um sentimento dentro de nós que nos esconde de Deus. Deus precisa ficar insistindo conosco. Deus precisa criar estratégias para nos alcançar, porque naturalmente nós fugimos dele. E a Bíblia diz que desde aquele primeiro momento, Deus
fez uma pergunta ao homem: onde estás? E essa é a pergunta que eu termino hoje. Onde estás? Você está escondendo de Deus também? Você criou ao longo de sua vida alguma forma de se esconder de Deus? Adão e Eva estavam atrás de alguns arbustos, de algumas árvores, imaginando que ali estavam distantes de Deus, protegidos da vista de Deus. Mas não estavam. E às vezes nós criamos na vida algumas ideias. E nós nos apegamos a essas ideias. E não damos a Deus a liberdade de confrontar as nossas ideias. E nós nos escondemos atrás dessas ideias. Às vezes nós nos escondemos atrás de uma situação familiar. Dizemos: olha, meus avós creram assim, meus pais creram assim, mas eles não tiveram a oportunidade que você teve de conhecer de ter todo o conhecimento. Eles criam como creram, porque não houve ninguém que foi lá dar a eles a oportunidade que você está recebendo. Às vezes nos escondemos atrás da forma como ganhamos a vida. Dizemos assim: se eu aceitar o plano de Deus, eu terei que abrir mão da forma como eu ganho o meu pão de vida, o meu pão de cada dia. Mas Deus não é maior do que a sua fome. Deus que criou toda a comida não é capaz de suprir a sua fome agora, no momento em que você tomou a decisão de ser fiel a Deus. Às vezes escondemos atrás de um relacionamento. Olha, se eu aceitar o plano de Deus para a minha vida, vou perder o meu namorado, minha namorada, meu marido, minha esposa. Vou perder a relação com os meus pais, com a minha família. Não, você não vai perder, você vai ser a luz para a sua família. Deus vai estar enviando você para salvar a sua família. Deixando a luz de Deus entrar em você, a luz de Deus vai irradiar para a sua família. E a maneira dele salvar a sua família é salvando você. Onde estás? É a pergunta de Deus. E eu pergunto: aonde você está, João? Aonde você está, Maria? Aonde você está, Joana? Aonde você está, Luiz? Aonde você está, Luciano? Aonde você está, Marina? Aonde você está? Aonde você está? Não gostaria você de permitir que o Senhor lhe alcançasse? A palavra de Deus diz que tudo que nós precisamos é religar novamente na árvore. E a gente faz isso confiando no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Essa é a solução para o problema do mal, é você ligar-se novamente ao Senhor. Entrega, Deus pede de você uma entrega. Deus pede de você um voto de confiança, confie nele. Dê um voto de confiança ao Senhor e você vai ver como o Senhor é capaz de religar você novamente à árvore. E você será capaz de receber novamente a seiva da vida. Mas você precisa entregar ao Senhor. E tem que ser uma entrega sem reservas, tem que ser uma confiança total. Você não pode entregar em partes, você não pode ficar com o pé atrás. Ou você é completamente do Senhor, ou você não é do Senhor. Entrega e confia. Vou chamar o Tiago aqui, ele vai cantar uma música que fala sobre a graça de Deus, a bondade de Deus em ligar novamente, em nos ligar novamente a Ele. E isto Deus faz de graça. Você não precisa pagar, você não precisa fazer nenhum sacrifício fora do normal. Tudo que você precisa é entregar e confiar no Senhor. Graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansa
o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá a esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim. Gostaria você de aceitar a graça de Deus? Gostaria você de permitir que Jesus ligasse você novamente a Deus? Se você nunca experimentou do fundo do seu coração dizer: Senhor, reconheço que sou um pecador, sou egoísta, sou orgulhoso, quase tudo que foi lido ali eu vejo em mim, mas pela tua graça eu quero ser ligado novamente à fonte da vida, que é o Senhor. Eu quero hoje quebrar o domínio de Satanás sobre a minha vida, e eu quero dizer para o universo inteiro que eu pertenço ao Senhor. Eu não pertenço ao diabo, ele não terá mais domínio sobre mim, porque hoje eu aceito a tua graça. Hoje eu aceito novamente ser ligado à fonte da vida, que é o Senhor. Se você ainda não experimentou isso, gostaria de levantar a sua mão hoje para dizer isso para o universo inteiro. Louvado seja Deus pela sua decisão. Ao levantar a sua mão nesta noite, o Senhor está acompanhando. Pode ter certeza, a gente não está vendo, mas no mundo invisível aos nossos olhos, Deus está pegando você pela mão e tirando você do domínio do diabo. Ele não terá mais domínio sobre você, porque hoje Jesus te libertou. Porque hoje, pela graça de Deus, você está sendo ligado novamente à árvore. E sendo ligado novamente à árvore da vida, que é o nosso Deus, você recebe a seiva da vida.
vida em abundância, vida feliz, vida de verdade. Começa hoje uma nova experiência para você. Louvado seja Deus pela decisão que você tomou hoje. Vamos orar? Você aí na internet, que está na internet, por favor, pode também, nesse momento, orar comigo. Se você ergueu sua mão, o Senhor sabe o que você fez. Deus conhece quem é você, sabe aonde você mora, onde você está exatamente agora. Ao erguer sua mão neste momento, Deus está quebrando o encantamento do diabo sobre você. Você agora é uma pessoa livre, porque Jesus te libertou pela graça. Você está sendo conectado novamente à árvore da vida que é Deus, e você passa a ter vida e vida em abundância. Ore comigo, por favor. Querido Deus, Pai amado, Pai bendito. Erguemos nossa mão nesta noite para dizer que nós não queremos o domínio do diabo sobre nossa vida. Nós queremos ser libertados do poder do maligno, Senhor. Nós aceitamos Jesus Cristo como o Senhor de nossa vida. Queremos ser ligados novamente à árvore da vida que é o Senhor. E queremos que a verdadeira seiva da vida passe do Senhor para nós. Que a tua vida passe para a nossa vida e que tenhamos vida em abundância. Que o Senhor possa nos dar uma vida física perfeita. O Senhor possa nos dar uma vida emocional perfeita. O Senhor possa nos dar uma vida afetiva perfeita. E nós possamos ser assim ligados ao Senhor, ter vida e vida em abundância conforme a tua promessa. Querido Deus, nós vamos para casa neste momento, aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos acompanhando pelo vídeo, irão dormir daqui a pouco, mas nós não voltaremos para casa e não iremos dormir mais sendo a mesma pessoa, porque hoje houve libertação. O Senhor hoje entrou em nossa vida e o Senhor nos curou de todo o mal e o Senhor nos deu, a partir de hoje, está nos dando uma nova vida ligados novamente ao Senhor. Nós vamos para casa, Senhor, com o coração cheio de alegria, no nome bendito, sagrado e todo-poderoso de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus amigos, eu gostaria que vocês me esperassem chegar ali à porta, por favor, que eu gostaria de poder cumprimentá-los. E lá embaixo, no hall de entrada da igreja, os irmãos prepararam com muito carinho um lanchinho para você. Não deixe passar lá e comer um pouquinho, tomar uma bebida quente, que eles estarão lá com a maior alegria para poder lhe receber. Nossos amigos da internet, estaremos amanhã aqui novamente no mesmo horário. Que Deus os abençoe com a paz do Senhor.